venho a essa tribuna para fazer uma reflexão, e até eu sei que a população nos assiste, mas nós vivenciamos em Sorocaba uma crise de responsabilidade. Por mais que discursos que às vezes o prefeito municipal tenha, e até seus secretários, quando ele fala que tem uma atitude republicana em algumas ações, que ele entende e subentende que está fazendo, mas, ao mesmo tempo, você observa que a orientação geral do secretariado, da Prefeitura Municipal, das autarquias, ela vem numa direção de responsabilizar sempre a crise por conta de eventuais ajustes que a Prefeitura precisa fazer. Bom, vamos pegar o exemplo das creches, questão do horário, vamos pegar a questão da saúde, a questão da radioterapia, vamos trabalhar as inaugurações prometidas em datas e não cumpridas. O mais recente, que deu uma polêmica danada, foi em relação ao ginásio de esportes lá do Newton Torres, e a relação prioridade, inclusive, porque aquela população ela está sem o asfalto ali muito tempo, sem assistência da prefeitura há muito tempo. E vale lembrar que essas prioridades são direcionadas para algumas regiões e que algumas prioridades distantes da nossa população não acontecem, e aí o discurso da crise ela aparece como a grande saída para que se possa não resolver essa situação. Nós tivemos acesso a um vídeo, ou um áudio, do secretário João Leandro, que ele responde a perguntas de uma emissora local, onde ele diz que, numa discussão assim, argumento que quem é acostumado a negociações como os vereadores, a vida pública sabe disso, diz que Sorocaba não vive numa ilha. Principalmente da década de 90 para cá, começou a se discutir muito essa questão da globalização. De fato, não se vive numa ilha. Eu concordo com isso. Está no Brasil, que está em crise, o Brasil está quebrado, aquela coisa toda. Foi o argumento que o secretário de governo usou. Porém, existe, na minha opinião, ajustes que eles são necessários fazer. Mas, ao longo das administrações do PSDB, não teve ajuste para solucionar, por exemplo, a questão das creches. Não teve. Porque se teve 16 creches que o prefeito inaugurou, mais umas 3 conveniadas que ele fez nesse mandato, foi porque, ao longo do governo do PSDB, inclusive o passado, tinha um TAC assinado para se fazer 20 creches, portanto, até 31 de dezembro de 2012, e não foi concluído. O que aconteceu? Esse prefeito teve que fazer o retrabalho. Os viadutos colocados ali no Humberto de Campos, que terminaram depois do Sorocaba Total nessa gestão, ali gastou quase 20 milhões de reais, mas ficou aqui no Espeto de Ouro, na JJ Lacerda e lá perto do Shopping Cidade, que não fizeram os viadutos. E essa discussão de que é a crise, não se pode usar simplesmente isso como justificativa. Eu repito aqui, necessário fazer ajuste, mas quem prometeu o BRT não cumpriu e não vai cumprir. Quem rejeitou o hospital municipal, pelo menos o nome de hospital municipal, mas disse que faria o público da Zona Norte, lá no começo de 2013, e na campanha, inclusive no final de 2012, não conseguiu fazer e não vai conseguir fazer. Então, quem, nesse momento, começa numa atitude de desespero, fazer alguns corredores sem planejamento nenhum, até porque a Avenida Itavuvú, o pessoal está reclamando, porque não tem planejamento, não tem esclarecimento, não tem, na verdade, um entendimento dos comerciantes ali, o que fazer para fazer a carga e descarga, o que fazer para solucionar, receber, inclusive, aquilo como qualquer comércio recebe, um vendedor, um comprador, enfim, fizeram às pressas, com uma jogada de marketing muito grande. E, recentemente, só para encerrar, nessa crise de colocar tudo em relação à política econômica, à questão nacional,
Uma outra crise, na minha opinião, que se tem, é exatamente da omissão dos nossos deputados em relação a determinadas coisas aqui na nossa cidade. O repasse de 25% na saúde, em algumas ações, e aquilo que o Estado deve fazer no 12% do orçamento estadual em relação à saúde, faz com que nós tenhamos a crise na oncologia, faz com que nós tenhamos a crise nas cirurgias no CHS, que joga para o município joga para o Estado, mas, acima de tudo, não tem, por parte da Prefeitura Municipal, alguém que assuma essa responsabilidade e fica jogando a responsabilidade ou na União ou no próprio governador do Estado. E, para encerrar, vou dar uma orientada aqui. Evidente que o nosso município, eu acho que a população, e vejo isso com toda tranquilidade, e ela está cada vez mais, vereador Muri, pesquisando as coisas. Mas se você entrar no site da Câmara Municipal, você tem lá o portal de transparência do governo federal, tem do governo do município de Sorocaba, portanto, da prefeitura, e você tem do governo do estado. Teve uma reunião no início dessa semana, com mais ou menos 12 prefeitos, cerca de 12 prefeitos da nossa região, estava de Votorantim, estava de Porto Feliz, estava de Piedade, de Pilar do Sul, tem 12 prefeitos. Eu acredito que é liderado pelo prefeito Panuso, inclusive o prefeito Panuso, abre o site do governo do estado, vocês vão ver que foi feita uma reunião sem a presença de nenhum deputado estadual nosso, da nossa cidade e nem da região, para discutir aquele decreto e aquele posicionamento do governador, que ele voltou atrás na semana passada em relação aos pedágios. E teve até uma certa festa da doutora Maria Lúcia Amari, que representa o PSDB e a Assembleia Legislativa, portanto, ela é a vice-presidência lá, vice-presidente, fazendo festa, porque o governador ligou para ela na sexta-feira à tarde. O governador é que ligou para ela, não foi ela que ligou para o governador, falou, para com esse negócio aí. E na reunião que teve na segunda ou terça-feira dessa semana, abre o site do governo do estado. Está lá um grupo de prefeitos, acredito que liderado pelo prefeito Panúzio, mas não tem, vereador Luiz Santos, um deputado, uma deputada da nossa região, nessa reunião para dizer, olha, seu governador, para com essa história desse pedágio. Então, exato, só se manifestou na sexta-feira. Em resumo, o que eu quero dizer é que não dá para o prefeito municipal e até o seu secretariado ter essa orientação absurda de problemas, inclusive, muito anteriores à queda de produção e eventual crise, que é política e também do ponto de vista econômico, querer justificar determinadas demandas e ineficiências, inclusive, do poder público municipal em relação às suas ações. Então, tem que descer do palanque e começar a governar a cidade. Agora, a pergunta é o seguinte, começa a governar como? Falta 8 meses para se entregar esse mandato, e eu avalio o seguinte, que nesses 8 meses a população vai ter o tempo suficiente, embora a campanha esse ano vai ser bem mais curta, para começar a pensar desde já que modelo de administração ela quer para a nossa cidade. É isso.